É para lá que nós vamos agora, nós vamos até a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado, no centro de Maceió, onde está a nossa repórter Carol Guiba ao vivo e acompanha de perto a coletiva de imprensa sobre essa operação contra os integrantes de uma organização criminosa. E a gente quer saber, Carol, a coletiva já começou, já se tem informações, hoje a cúpula da Secretaria de Segurança Pública vai passar detalhes de como aconteceu tudo essa operação intitulada de Delivery. Bom dia. Bom dia, Wilson. Bom dia para todo mundo. Exatamente. Essa coletiva que estava marcada para as 11h30 da manhã deu uma atrasadinha, deve começar logo mais. Mas como você falou, né? Serão passados detalhes dessa operação batizada Operação Delivery. E por que ela recebeu esse nome, né? Porque, segundo as investigações aí da Polícia Civil aqui de Alagoas, as pessoas envolvidas aí nesse crime entregavam drogas, entregavam medicamentos de uso restrito ali, né? Precisaria ter um receituário médico para poder receber esse tipo de medicamentos e também até atestados falsos. Eles mandavam isso pelos correios ou também utilizando serviços de entrega por aplicativo. A polícia falou que são 24 mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão que serão cumpridos aí durante toda a operação. Só essa manhã já foram presas 11 pessoas. Mais detalhes dessa operação vai ser passado daqui a pouquinho, né? A gente vai acompanhar todos os detalhes. Mas enquanto isso, eu convido você aí de casa a assistir uma reportagem que o Bruno Protásio fez essa manhã. Acompanhe agora. Até o começo da manhã, 8 pessoas foram presas. Uma delas foi este homem de camisa amarela. A polícia esteve em residências e também neste local que aparenta ser uma farmácia. Segundo a polícia, os criminosos agem na venda de drogas sintéticas e também de medicamentos controlados e até atestados médicos falsos. Eles atuam principalmente na parte alta de Maceió, em bairros como Cidade Universitária, Benedito Bentes, Antares e Santa Lúcia. Os bandidos colocavam a droga ou os remédios em embalagens disfarçadas e enviavam pelos correios ou por motos por aplicativo. 24 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão foram expedidos. A polícia apreendeu drogas e também uma arma. Mais detalhes, então, dessa operação a gente vai acompanhar daqui a pouquinho nessa coletiva de imprensa que vamos mostrar ao vivo aqui no Fique Alerta. Wilson. Muito bem, Carol, você continua por aí. A qualquer momento você tem aí a prioridade de nos chamar para trazer informações sobre essa operação Delivery, que, aliás, a polícia fez um trabalho maravilhoso, tirando esse esquema que envolvia vendas de drogas sintéticas, medicamentos sem receita e, inclusive, até atestados médicos falsos. Quer dizer, uma quadrilha que atuava em vários pontos aqui e foram, inclusive, essas ações, esses mandados de prisão e de busca e apreensão foram aí praticamente 4 a 5 bairros aqui de nossa capital. A qualquer momento nós vamos trazer mais detalhes direto com a Carol Guiba, que está acompanhando nesse momento. Estava marcado para as 11h30, 11h40, mas houve um atraso e daqui a pouquinho nós vamos trazer na íntegra essa coletiva para saber o que a polícia diz sobre essa situação e sobre essa ação da Operação Delivery que aconteceu hoje pela manhã. Eu vou voltar agora ao vivo sobre a Operação Delivery, que cumpriu mandados de prisão, de busca e apreensão em outros bairros aqui de nossa capital. A Carol Guiba está ao vivo nesse momento e nós vamos trazer detalhes sobre os delegados que estão falando sobre essa operação. Carol Guiba, é você. Oi, Wilson. A coletiva começou faz pelo menos uns 5 minutos. Nesse momento, quem está falando é o delegado Igor Diego, diretor da Draco, que participou ativamente aí dessa Operação Delivery. Uma operação que ainda está acontecendo, porque são 24 mandados de prisão. Até agora foram 11 prisões. Então, a investigação e as buscas continuam. E eu vou deixar você um tempinho aí ouvindo um pouco as palavras do delegado Igor Diego. Entusiasmo e a gente conseguir fazer essa integração que é tão importante para a segurança pública de Alagoas. Os comandantes César, todos os Soares, envolvidos nessa operação. Por todo o apoio. Estão na e mesa. Agora eu vou falar um pouco o sobre delegado a operação. Gustavo Xavier, ele vai falar agora sobre a operação. Vou deixar vocês ouvirem. Hoje, nós começamos essas investigações há 1 ano. Essas investigações começaram em junho de 2024, cujo objetivo era verificar
os fornecedores de droga sintética na parte alta da cidade de Maceió. E verificamos que, durante as investigações, 2 grupos acabaram tendo ligação aí no tráfico de drogas. Um grupo era destinado a, sobretudo, distribuição de drogas sintéticas. Essas drogas chegavam em Maceió pelos correios, muitas vezes, em embalagens com outros produtos. Uma pessoa pegava essa droga nos correios e fazia a distribuição por toda a cidade de Maceió. Essa entrega era feita por motoqueiros que faziam essas entregas nos locais determinados, e também tínhamos um proprietário de uma farmácia aqui na parte alta da cidade que comercializava medicamentos de maneira ilegal. Rufinol, que hoje é considerado droga, por isso que é tráfico de drogas, não pode ser vendido mais aqui da maneira que estava sendo. Esse indivíduo, além de comercializar de forma ilegal esses medicamentos e outros também que são de tarja preta, ele estava fazendo falsificação e comercialização de atestados médicos. Na operação de hoje, nós apreendemos carimbos e receituários com o nome de outro médico, que é um cardiologista. Esse médico, a princípio, não tinha conhecimento de que esses atestados estavam sendo confeccionados em seu nome. Todo esse material foi levado para a Draco. A prisão em flagrante desse dono de farmácia foi realizada pela Draco. Além da prisão em flagrante dele, nós tivemos mais 4 prisões em flagrantes. Tivemos apreensão de arma de fogo, munições, apreensão de vários tipos de drogas que estão passando ali no painel. E essa operação ela foi importante porque é um tipo de droga que nem toda a população conhece. E aí fazer esse tipo de trabalho, recolher esse material é muito importante para que a gente não permita que em Alagoas esse comércio avance. E para isso também, por se tratar de uma farmácia, um local que é um ponto comercial, contamos com o apoio da Vigilância Sanitária para que verificasse toda a documentação, verificasse toda a regularidade desse ambiente, e lá a Vigilância Sanitária verificou que tinha diversas irregularidades e também que esse tipo de medicamento não poderia estar sendo colocado ali na farmácia. Além dos medicamentos estarem na farmácia, também estavam em um quarto na residência do dono da farmácia, local que também não poderia estar da maneira que estava acondicionado. Então, tudo isso foi visto tanto pela Vigilância Sanitária quanto pela Draco, e para isso nós realizamos o flagrante e só fez trazer um arcabouço probatório ainda maior para a investigação, que já é bem robusta, e que por conta disso a gente teve o objetivo no dia de hoje de cumprir 24 mandados de prisão. Desses 24, hoje nós só conseguimos localizar 10 pessoas, ou seja, estamos aí com vários foragidos, mas as nossas equipes ainda continuam nas ruas para que a gente consiga, ou no dia de hoje, ou no tempo mais próximo possível, finalizar com a prisão de todos esses indivíduos. E a outra organização, o outro grupo que acabou se conectando durante as investigações, era um grupo do Bom Parto. Esse grupo já é voltado mais para a venda de cocaína e de maconha. Esse grupo aí, durante as investigações, nós vimos que eles estavam trabalhando lá de maneira bem organizada, inclusive com olheiros fazendo escala de 12 horas. Esse pessoal fazia a comunicação sempre que via algo estranho entrando nos bairros, sejam carros descaracterizados, seja as forças policiais, eles chamam de dar o toque. Então, eles recebiam esses pagamentos com drogas. Eles recebiam drogas e tinham a função de comercializar para que tivesse sua lucratividade. Além das escalas que ficaram bem evidentes durante as investigações, eles também recebiam valores para alimentação durante a sua escala de trabalho. Então, mostra que o crime tem tentado se organizar
E esse trabalho que é feito a médio e longo prazo de uma investigação robusta, ela é fundamental para que a gente prenda esses indivíduos e a gente consiga fazer com que eles passem um bom tempo preso. Se a gente não tem um arcabouço probatório importante, logo eles estarão na rua novamente. Então, essas investigações mais longas, de médio e longo prazo, elas são importantes para que a gente consiga tirar esses indivíduos efetivamente de circulação. Então, doutor Flávio, uma operação muito importante que foi realizada no dia de hoje e é uma operação, como o senhor falou, que tem o objetivo de atender a Rede Nacional de Combate às Organizações Criminosas, que é a Renorcrim, é uma rede do Ministério da Justiça, e hoje está sendo apresentado todo um balanço nacional em todos os estados do país de operações que foram realizadas no período dessa operação da Renorcrim. Hoje é apenas o último dia da operação Renorcrim, mas nós tivemos aí cerca de 15 dias de operação da Renorcrim, onde diversas pessoas foram presas em decorrência de integração em organização criminosa. Basicamente é isso, eu vou passar a palavra para o doutor Flávio para as demais considerações. Já estamos aqui, Bom, gostaria de comentar todos. Essas foram as palavras do delegado Igor Diego, que comanda a Draco, participou ativamente, dessas investigações. Além dele, estão na mesa o delegado Gustavo Xavier, delegado-geral da Polícia Civil, o secretário de Segurança Pública aqui do Estado, Flávio Saraiva, e também o comandante-geral da Polícia Militar, o coronel Paulo Amorim. Esses detalhes aí foram bastante importantes, Agora ele deixou bem claro, dessas 24 mandados de prisão, apenas 2 foram realizados na manhã de hoje. Mas como o próprio delegado falou, a polícia continua atrás desses outros foragidos, mais 14 pessoas aí que estariam foragidas. Há também 14 pessoas com mandados de busca e apreensão. Vamos continuar ouvindo aqui o delegado Igor Diego, que está dando mais detalhes. Começou o trabalho com a participação também dos Correios. Então, ele está falando sobre o uso dos Correios, porque muitas dessas drogas eram enviadas através dos serviços dos Correios. Elas eram embaladas em embalagens para que disfarçassem que ali dentro daquele conteúdo existiam drogas ilícitas. Ele está falando aqui quem seria o público-alvo desses comerciantes. Durante essas festas, e como o estado de Alagoas é um estado que vive muito do turismo, essas drogas elas têm começado a ter uma saída grande aqui. E é por isso que nós temos essa preocupação. Mais detalhes dessa coletiva, a gente volta a qualquer momento, Wilson. Muito bem, Carol. A Carol continua por lá. Está aí, então, o delegado Igor Diego falando agora as informações. Gustavo Xavier, que é o delegado-geral da Polícia Civil. Tal também um secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, Flávio Saraiva. E também um comandante da Polícia Militar, coronel Paulo Amorim. Eles estão ali trazendo informações. Agora estão recebendo ali as perguntas, os questionamentos dos colegas jornalistas. Daqui a pouquinho a Carol volta trazendo mais detalhes. Como nós trouxemos agora, foram 38 mandados de busca e apreensão e de prisão juntos, O mandado de prisão e de busca e apreensão contra os membros de uma organização criminosa com atuação nos bairros do Benedito Bentes, Antares, Santa Lúcia e também Cidade Universitária, aqui em nossa capital, Maceió. Vejam que dessas 24, por exemplo, mandados de prisão que estavam logicamente expedidos para que fossem feitos, apenas 10 foram cumpridos, tem mais 14 aí, como disse o próprio delegado, tem muita gente que ainda está foragido, mas a polícia logicamente vai fechar o cerco e já sabe então quem são essas figurinhas e agora não deixar paz para que esses vagabundos consigam ficar livres, Como nós vimos aí pela operação Delivery, qual que eles faziam, e o nome foi intitulado exatamente por isso, porque eles mandavam via correios essas drogas sintéticas e elas vinham com embalagens, por exemplo, de brinquedos ou de outros medicamentos ou de outras coisas para tentar driblar e burlar a polícia e os próprios Correios. Mas a polícia já estava investigando e acabou, então, acabando com essa farra. Parabéns aos policiais. Daqui a pouco mais detalhes com a Carol Guibo, que continua acompanhando a coletiva, tá? Eu trazer agora a Carol Guibo, agora que está nesse momento sobre a operação Delivery, ao vivo, nesse exato momento, na sede da Polícia Civil. Carol Guibo, quais são as informações e as novidades?
Olha, a coletiva acabou agora há pouco. Ao meu lado está o delegado Igor Diego, diretor da Draco, que participou ativamente, né, da operação, a operação que ainda acontece. Delegado, uma coisa chamou a atenção aqui durante, né, o seu depoimento aqui para a imprensa, conversando sobre a operação. A prisão de um farmacêutico. Esse homem, ele tinha uma farmácia e ele conseguia, através de seria uma assinatura falsa, usada por um médico cardiologista, ele conseguia vender esses medicamentos que são de uso restrito, né? E também os atestados médicos. Então, quer dizer, esse médico, ele teria participação também nesse esquema? Muito boa tarde. Boa tarde. De fato, essa investigação, ela já vem ocorrendo desde junho de 2024. Há um ano que nós estamos aí colhendo todo um arcabouço probatório e no dia de hoje realizamos essa operação com o objetivo de cumprir esses mandados de prisões e de busca e apreensão. E especificamente respondendo à sua pergunta, esse indivíduo, ele possui uma farmácia aqui na parte alta de Maceió, e ele vendia medicamentos que são taxados hoje pela portaria da Anvisa como droga, então por isso que ele foi enquadrado como tráfico de drogas, o crime também. E além desse medicamento, que era o Rufinol, ele vende outros medicamentos de tarja preta, e para poder realizar essa venda, ele também confeccionava as próprias receitas, atestados e outros documentos. Durante as buscas realizadas, tanto na sua residência quanto na farmácia, foram apreendidos carimbos, onde tinha o nome de um cardiologista aqui do estado de Alagoas, e ele utilizava esse carimbo para falsificar esses documentos e conseguir vender esses medicamentos. E ele também fazia a entrega desses medicamentos via delivery para toda a cidade de Maceió. Esse médico, ele teria participação aí nesse esquema, ou ele entrou de supetão ali, roubaram de repente esse carimbo que ele utilizava? Como é que seria a participação desse médico cardiologista? O médico, até o presente momento, ele não foi ouvido formalmente. Porém, o que nós apuramos é que ele já é uma pessoa idosa, que não tem conhecimento desses fatos, e que esse indivíduo pegou o nome dessa pessoa, desse médico, para poder praticar esse crime e lucrar com essa atividade ilegal aqui na cidade de Maceió. As investigações apontam também para alguma participação de alguém dos Correios, já que ele fazia essa entrega via Correios, né? Ele colocava em pacotes disfarçados a droga, os medicamentos de uso restrito e mandava pelos Correios. Isso levanta a hipótese de que haveria alguém dos Correios também participando desse esquema? Não, na verdade, esses medicamentos e também drogas sintéticas chegavam pelos Correios para o estado de Alagoas. E ao chegar aqui, esses produtos eram entregues. Eles, via de regra, vêm com produtos verdadeiros, como produtos de beleza, shampoos, sabonetes e outros, e em um determinado espaço da embalagem é que vêm essas drogas de maneira escondidas. Na verdade, os Correios são os nossos parceiros, e eles que nos passaram essas informações de suspeitas de venda de drogas, de transporte de drogas, utilizando essas embalagens via correio. Então, diante disso, vem sendo realizado esse trabalho desde 2024 para que a gente apurasse tudo isso, e aí o pessoal pegava esse medicamento, recebia esse medicamento que era transportado pelos correios e depois fazia a distribuição, a venda e distribuição aqui para, sobretudo, a parte alta da cidade de Maceió. Perfeito. Delegado, são 24 mandados de prisão. Quem são essas pessoas, né, de uma forma geral? São pessoas que participavam da venda? Como é que elas agiam aí nessa quadrilha, né? A gente pode chamar assim, nesse grupo criminoso? Sim, na verdade, durante as investigações, nós verificamos duas organizações distintas que, em um determinado momento, tinham conexão, porém, elas são trabalhadas de maneira individualizada. Uma das organizações, uma Orcrim, como a gente chama, ela focava na droga sintética
e na venda de medicamentos e também na fabricação desses atestados médicos, como nós falamos, e a outra trabalhava sobretudo no bairro Bom Parto, essa com venda de drogas tradicionais como cocaína, crack e maconha. Verificamos que esse pessoal do Bom Parto tinha uma escala de trabalho, eles trabalhavam 12 horas em sua escala e como pagamento desse trabalho recebiam drogas para que fossem comercializadas por eles mesmos e também recebiam valores para que pudessem realizar a sua alimentação durante a sua escala de trabalho, demonstrando assim uma organização desse grupo para o tráfico de drogas. Esse grupo, esses olheiros tinham como função principal avisar aos traficantes da região quando entrava algum veículo estranho na comunidade ou quando tinha a entrada da polícia lá também na região. É importante dizer que, com relação ao Bom Parto, os traficantes que são considerados os chefes, eles já estão presos, já estão no sistema prisional e eles estão se utilizando dessas pessoas para que continue realizando o trabalho de venda de drogas na localidade. Mas agora chegou o momento de realizarmos a prisão dessas pessoas. Várias pessoas já foram presas até o momento e as demais são consideradas foragidas e tenho certeza que serão presas ou no dia de hoje ou no decorrer da semana. Muito obrigada pelas informações, delegado Igor Diego, diretor da Draco. A gente vai continuar acompanhando essa história, como o delegado falou, as buscas ainda continuam, né? São pelo menos 14 pessoas a mais que devem ser presas, 14 mandados de busca e apreensão, e a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa operação, batizada de Operação Delivery. Wilson.